Senhora presidente, senhores vereadores e vereadoras, eu gostaria de fazer um questionamento a essa Casa Legislativa, considerando aos vereadores e vereadoras dessa casa sobre a nossa competência, enquanto vereadores, de discutir um assunto que não é pertinente a essa Casa Legislativa. Já existe uma discussão no Congresso Nacional acerca de um projeto de lei que está sendo questionado, é o projeto de lei 399, e ainda não foi definido sobre esse assunto. Então, é um assunto que, embora meus colegas, com toda boa vontade, vamos dizer assim, com todo carinho, com todo respeito, têm colocado pela importância do tema. Eu gostaria de dizer que eu não sou contrária, eu sou favorável ao uso como medicamento da cannabis medicinal, desde que seja aprovado pela Anvisa, desde que seja regulamentado por laboratórios. E eu sou contra a se plantar essa planta e querer fazer medicamentos em lugares que não são adequados. Então, eu não entendo como que uma Câmara de Vereadores, com todo respeito à nossa Casa Legislativa da capital pernambucana, venha legislar sobre um tema que não é da nossa competência definitivamente. Então, eu gostaria de dizer que eu vou votar contrário, não por entender a necessidade de que as pessoas tenham acesso ao medicamento, de que eu tenho acompanhado alguns casos de pessoas que fazem uso, porém, eu considero que esse projeto, ele não é da competência dos vereadores dessa casa falar sobre os óleos, os extratos, as tinturas, as pomadas, as cápsulas, os supositórios, os comprimidos, os inalantes. As entidades de cannabis terapêutica correspondem às associações, cooperativas, fundações, iniciativas de economia solidária, entre outros entes. Olha, gente, quando a gente coloca aqui entre outros entes, aí eu pergunto para os vereadores dessa casa, quem são esses outros entes que vão plantar maconha para fazer remédio? Quem é que vai fiscalizar isso? Quem é que vai saber se a quantidade que é necessária para a formulação disso? Então, eu acho que a Câmara de Vereadores de Recife deveria se abster de discutir esse tema nesse momento em que o Congresso Nacional ainda não definiu. E aí, quando ele coloca assim, devidamente registrados em seu estatuto. Gente, estatuto é uma coisa que a pessoa faz hoje, faz amanhã, muda qualquer hora. Vai ali no cartório e faz. E o estatuto para uma entidade é lei. Um estatuto para uma entidade, aquilo que define no estatuto se torna uma lei para aquela entidade. Então, se vier um questionamento e estiver no estatuto, está tudo certo, desde que, claro, esteja dentro da lei. Só que não existe lei, não existe parâmetro para essa discussão. E dispõe sobre a defesa do uso terapêutico. Aí eu volto a dizer que eu sou favorável, que ele diz aqui no artigo B, que trabalha orientando, acompanhando, apoiando as demandas dos pacientes por tratamento. Lança mão de ferramentas administrativas, jurídicas, médico-científicas e de informação para garantir o exercício do direito da saúde e o acesso aos pacientes que necessitam de tratamento. E aí, mais uma vez, eu volto a perguntar. Como é que vai ser feito esse plantio? Como vai ser transportado? Como vai ser armazenado? Como vai ser vendido? Como vai ser fiscalizado? Quem é que pode fazer? Olha a abertura que isso dá. Entidades de cannabis terapêutica. Qualquer associação pode dizer que é uma entidade de cannabis terapêutica. E poder fazer plantação da cannabis e poder fazer. Aí a minha preocupação é a liberação para o uso terapêutico. Porque a gente sabe que existe uma cortina de fumaça sobre isso. Essa discussão não é de hoje. Eu sou militante da causa das pessoas com deficiência. Eu sou militante da causa das pessoas com doenças raras. Eu sou militante da causa das pessoas com doenças negligenciadas. Sou militante da causa das pessoas com doença mais do que rara, que agora é mais uma novidade. São pessoas que a cada 100 mil habitantes de um local têm uma doença. Pessoas que no Brasil só existem uma ou duas pessoas no Brasil que existe uma doença. Eu tive recentemente a oportunidade de receber um livro que ele fala sobre 8.000 doenças raras. E eu tenho um sobrinho que é portador de uma doença rara. E nessas 8.000 doenças raras eu fui procurar
aquela doença que foi meu sobrinho diagnosticado e não tinha em 8 mil. E quando se fala de doença rara, você pensa que é raro ter pessoas com doença rara. Mas não é raro, é real, é verdadeiro. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Então, eu gostaria de dizer aqui que nós sabemos da boa intenção de diversos vereadores que assinaram essa proposição. Mas a gente precisa ter responsabilidade de como isso vai ser feito. É bonita a causa, trazer medicamento para quem precisa, a causa é muito bonita, é muito nobre. Porém, como isso vai ser feito? E dizer que isso não é uma novidade, dizer que esse direito de fazer uso desse medicamento não é cerceado às pessoas. Já existe uma regulamentação, já existe venda do produto, já existe importação do produto. Então, por que agora nós vamos permitir que associações que respondem, cooperativas, olha, correspondem às associações, cooperativas, fundações, iniciativas de economia solidária. O que é economia solidária? Para a gente poder estar permitindo que pessoas sem base técnica, sem base científica, possa produzir, plantar, transportar e utilizar para tudo isso que é colocado aqui nesse projeto de lei. Então, eu gostaria de dizer que, ao meu ver, com todo respeito a essa Casa Legislativa, a Câmara de Vereadores do Recife, volto a dizer, não é apta para produzir a política municipal de uso e distribuição de remédios derivados da cannabis. E que precisa se buscar um entendimento, e o Congresso Nacional está debruçado sobre esse tema. Isso aqui é algo muito sério, e eu gostaria de pedir a reflexão dos meus colegas, e pedir também para que os vereadores pudessem se abster da votação desse projeto. Estamos em segunda discussão, para que a gente pudesse refletir melhor. Em outro momento, eu não estou dizendo aqui que nós não possamos aprovar essa política, em outro momento, ela adequada, adaptada, baseada nas leis que nós temos no nosso país. Então, nós não podemos aceitar que esse projeto ele possa passar. Existe um substitutivo que, da forma que, como foi elaborado lá em Brasília, ele está tramitando, ele faz com que as pessoas tenham o acesso a esse medicamento e outras pessoas que está sendo estudado como isso vai ser feito. Então, quando isso for regulamentado nacionalmente, no Brasil, aí sim será o tempo oportuno para essa Casa Legislativa decidir sobre isso hoje. Então, hoje nós não temos base jurídica, técnica, científica, administrativa e todas as bases que se diz a respeito de um tema tão sério, tão importante, tão caro. Então, eu gostaria de pedir aos meus pares que pudessem se abster dessa votação, para que, no momento oportuno, nós possamos voltar a discutir aqui nessa Casa Legislativa. Muito obrigada.